Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, Range Rover Velar, mais uma imersão aí pela House of Brands. Jaguar Land Rover, você já viu aqui todos os Range Rover basicamente nos últimos 365 dias. Passamos pelo antigo Vogue, tivemos também o Sport, tivemos o Evoque, faltava a gente te mostrar um pouquinho em detalhes o Velar, o intermediário aí entre o Evoque e o Range Rover Sport. Qual que é a novidade aqui? A novidade é que agora, sem mais motores de 6 cilindros, apenas 2.0 turbo de 4 cilindros com conjunto híbrido plug-in. A bateria está um pouco maior em relação ao que você tinha em 2023 e o conjunto te entrega 404 cavalos de potência combinada por um preço que eu te conto depois da vinheta. Então, já que ele é importado do Reino Unido, roda aí só com os reis, Rei Charles, Rei Pelé, Rei Roberto Carlos Del Arco, vai! Dizia eu que a aritmética... Não. Dizia eu que o Velar é vendido apenas na versão HSE Dynamic, como você vê aqui na imagem. E uma coisa interessante é que o Velar foi lançado ali no finalzinho de 2017 para 2018, foi eleito o carro mais bonito do mundo na época pela imprensa especializada, e ele continua bastante bonito na verdade, né? O farol mudou bem pouco, lembra? Ele tinha aqui um elementinho meio trapézio, aqui meio retângulo, round square, agora não. Tá muito parecido com o farol do Evoque, né? O Evoque que na verdade bebeu muito da fonte do Velar quando se atualizou. E aqui a gente tem um farol com a tecnologia semelhante, são 67 LEDs em cada farol aqui, de cada lado, faróis inteligentes, conseguem fazer sombra onde precisa, conseguem jogar luz onde precisa, enfim, uma coisa bem mais inteligente mesmo, com câmeras espalhadas ali, inclusive câmeras 360 para te ajudar no off-road, como você vê aqui, ó, uma câmera escondidinha nessa grade inferior. Repare também como está um design mais clean, mais limpo, né? O carro já era minimalista, ficou ainda mais nesse facelift de 2023. Agora você tem dois elementos de grade aqui, antes você tinha uma outra parte de grade aqui, um elemento black piano, agora não, esses elementos estão separados e essa grade nessa linguagem aí da Range Rover está bem parecida entre os quatro, né? E é isso, o ângulo de entrada de 24,3 graus, e vocês vão reparar que o carro é bastante linear, o ângulo de saída é basicamente a mesma coisa, e aqui está o Land Rover, mas eles querem que você entenda mesmo que Range Rover agora é uma marca dentro do guarda-chuva Land Rover, então com 4 modelos disponíveis. E é isso, vamos ver o que muda aqui na lateral. Lembrando a você que, embora a semelhança de design entre Velar e Evoque seja muito grande, a gente está falando de carros com dimensões bastante diferentes. Para você ter uma ideia, aqui são 2,87 de entre-eixos, 19 centímetros a mais em relação ao Evoque, e o comprimento também passa dos 4,80 metros e outras diferenças também de construção. Lá no Evoque a gente tem motor transversal e aqui a gente tem motor longitudinal, uma mesma plataforma compartilhada, por exemplo, aqui com o SUV da Jaguar, o F-Pace. Mas você nota aqui que essa linguagem de design minimalista que o Evoque pegou emprestada do Velar está aqui ainda, no caso, por exemplo, essa maçaneta que se embute na carroceria, toda essa linha de cintura um pouco mais alta, né? Aqui a linha de vidro também mais compacta, bem característica aí dessa linha Evoque Velar. Você tem rack de teto, que você pode inclusive optar por acessórios aqui para carregar coisas, com um limite de peso de até 79 quilos, se atente a isso. E aqui as rodas são aro 21, nessa versão única, sempre com pneus 265/45. Freios a disco, obviamente, nas 4 rodas, lembrando que a gente não tem aqui suspensão pneumática, suspensão normal, com molas helicoidais, e também não temos eixos esterçantes. Aqui a gente tem uma suspensão multilink na traseira e ali na dianteira uma suspensão duplo A. Agora vamos falar um pouquinho de carregamento. Aqui a bateria ficou um pouquinho maior em relação ao que você tinha na linha 2023. Agora são 19,2 kWh. Segundo a JLR, esse carro é capaz de rodar 39 km no modo 100% elétrico. E uma novidade interessante, novidade não tanto novidade, mas uma exclusividade até em relação a outros SUVs híbridos. Aliás, a híbridos em geral no mercado é que é possível carregá-lo em corrente direta também, com potência muito interessante, de 50 kW. Por que eu digo que é uma potência interessante? Porque não é difícil você encontrar uma potência de 50 kW em carregadores rápidos por aí.
é difícil você encontrar potências de, sei lá, de 100 kW, né? Mas aqui uma de 50 é bastante plausível em postos que você consiga carregar o seu carro nos carregadores rápidos. O que dá aí para carregar esses 19 kWh, pouco menos de 1 hora, e pouco mais, aliás, de meia hora, para você carregar de 0 a 80%. Mas é uma bateria que não é assim tão grande para um carro pesado, né? A gente está falando de um carro de mais de 2.200 quilos. Mas sobre aceleração e consumo eu te falo quando a gente estiver comentando sobre motor. Vamos ver na traseira aqui o porta-malas do Velar. Aqui na traseira do Velar, aí sim é onde ele mais se assemelha com os demais Range Rovers maiores do que ele, né? Estamos falando aí especialmente do Sport, né? Aqui essa base de lanternas preenchidas aqui com essa barra, o Range Rover bem grande aqui e o Velar escurecido também, lanternas sempre em LED. Diferentemente do Evoque, a gente não tem aqui na antena Shark nem em nenhum outro lugar aquela câmera que serve para o retrovisor. Você vai ter câmera mesmo só aqui na marcha ré e sensores de estacionamento. Aqui, abrindo o porta-malas, temos acesso a um compartimento de 503 litros com abertura elétrica, uma altura razoável até. Eu tenho 1,77 m, ainda falta um bom espaço para eu bater a cabeça. Temos luzinhas aqui para iluminar a sua noite e não temos step, diferentemente do Evoque. O Evoque tem um step, aqui a gente vai ter só o kit de reparo, além da tomada para você conseguir carregar o seu carro em casa na tomada também. Outra coisa, aqui na traseira, ângulo de saída de 27,3 graus, apenas na dianteira são 24,3, 3 graus de diferença, né? Repare como o carro é um platô de design, realmente uma mesa bem grande, então você não tem essa diferença muito grande entre o balanço dianteiro e o traseiro. Lembrando que, se eu não te falei, o entre-eixos também é maior que o do Evoque, mas a gente tem um carro mais avantajado aqui, especialmente no porta-malas, certo? Vamos ver então lá embaixo do capô essa novidade aí do bateria um pouco maior e potência, né? 404 cavalos. Vamos lá, abrir o capô do Velar, tem a travinha aqui e diferentemente da BMW, por exemplo, você precisa acionar a alavanquinha aqui, mas temos, ó, luxo e refinamento com amortecedores molas a gás. Como eu te falei aqui, ó, motor longitudinal, né? Colocado nessa posição, lá no Evoque transversal. E aqui temos o Endymion 2.0, tá aqui até a plaquetinha Endymion, esse carro tá até um pouquinho sujinho, fizemos um pouco de off-road com ele no período da manhã e o tempo ruge, essa Sapucaí é grande, eu tenho pouco tempo para te mostrá-lo. Aqui é um motor 2.0 turbo com 300 cavalos solo, certo? E auxiliado por um motor elétrico que entrega 143 cavalos. A soma dessas grandezas resulta em 404 cavalos de potência máxima e mais de 65 quilos de torque. Enfim, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um carro que acelera de 0 a 100 em 5,4 segundos. Não é exatamente um tempo estrondoso, mas é um tempo razoável para um carro especialmente desse peso. Números de consumo agora. Aqui um dado interessante que acontece precisamente o inverso do que geralmente acontece com carros híbridos, né? O carro híbrido, geralmente o consumo na cidade é melhor do que o na estrada, aqui é o contrário, o consumo na estrada é melhor do que o na cidade, segue aí a lógica de um carro a combustão. Estamos falando aí de 19,7 km por litro de gasolina na cidade e 21,2 km por litro de gasolina na estrada. Números interessantes, né? E capacidade de imersão de 530 mm. Salvo engano, quando eu filmei para vocês... transmissão automática ZF de 8 marchas. Salvo engano, quando eu mostrei para vocês o Evoque, a capacidade de imersão do Evoque é ligeiramente superior aqui em relação ao Velar P400e. Vamos ver, portanto, no banco de trás. Eu imagino que tenha mais espaço que o Evoque, né? Opa, vamos lá. Se eu não disse para você ainda, obviamente, como um bom Land Rover, ele tem tração nas 4 rodas integral sob demanda. Bom, entre eixos 2,87, como eu te falei, né? 19 centímetros a mais que o Evoque, o resultado não poderia ser outro, a não ser um espaço interno melhor, obviamente. E aí você está olhando essa imagem e falando, nossa, o que é isso embaixo do seu braço? O que é isso na frente do seu rosto? São acessórios, uma lista gigantesca de acessórios que você pode optar, acessórios de fábrica aí da Land Rover, instalar no seu Velar, no seu Evoque, enfim. E aqui a gente está falando de uma geladeira. Legal, hein? Geladeira aqui, braba. E cabideiro também. E aqui o acabamento,
A gente vai falar um pouco mais sobre o acabamento no banco da frente. A gente tem ar-condicionado aqui com ajuste individual de temperatura, mas o acabamento, confesso, não é tão diferente assim do Evoque. O carro lembra bastante o Evoque aqui por dentro. Talvez isso não seja uma coisa tão boa assim, haja vista que a gente está falando de um carro mais caro que o Evoque, uma prerrogativa de ser mais luxuoso também. Enfim, os materiais são macios aqui, o couro, você pode optar por outra cor também, aqui está o couro 100% escurecido, mas é possível colocar um couro de uma cor diferente aqui, uma cor puxada para o vinho também, luz de leitura em LED, e a gente não tem, por exemplo, uma redinha para tampar a luz do sol aqui. Não espere luxos muito maiores que você encontraria, por exemplo, no Range Rover Sport. Tem até um carregador aqui para tomada USB-C não, a tomada 12 volts aqui, um acessório, aliás, um acessório não, é a própria tomada da geladeira, certo? E agora só encaixar de volta. E é isso, não tem USB aqui atrás não, é só a tomada 12 volts mesmo, para você alimentar o seu dispositivo eletrônico. Então vamos lá na frente conversar mais sobre acabamento e condições também para você, futuro proprietário ou proprietária de um Velar. Opa, vamos lá. Adentrando o espaço do condutor aqui do Velar, vou ligar o carro para ligar o ar-condicionado, porque, enfim, tá muito quente. Deixa eu diminuir aqui o modo tufão. Calma, você que reclama sempre que o barulho do vento tá muito alto, deixa o carro se entender aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho o encosto. Vamos lá, todas as telas ligaram. Aí agora a mesma coisa do Evoque aqui, o sistema PIV Pro. Antigamente o Velar ele tinha, e o Evoque também, né? Eles tinham um sistema de, não tá no automático, isso, vou deixar no mínimo aqui. Eles tinham uma segunda tela aqui, né? Um segundo console que você conseguia ajustar mais coisas. Agora tá tudo integrado aqui na tela e cai sempre naquilo que a gente fala quando muita coisa está agregada na tela, né? Além do, e se der pau? E se der problema na tela, tem o, caramba, um monte de coisa que você precisa ficar procurando aqui. Eu só quero ajustar a temperatura, você tem que abrir um menu, ajustar a temperatura, enfim, isso acaba incomodando um pouco. Obviamente não é só o caso do Velar, outros carros fazem isso também. Por exemplo, Citroën C4 Cactus, eu lembro, é outro carro que tem ventilação agregada na multimídia, isso me incomoda um pouco. Bom, enfim, mas vamos falar um pouco de acabamento agora, né? Agora que a gente já falou da PIV Pro, tela de 11,4 polegadas. Aliás, deixa eu falar mais dela antes de falar de acabamento. Você tem aqui os modos de condução também, você consegue setar aqui no modo tanto dinâmico, né? Você tem aqui um modo dinâmico também, ele vai te falando aqui o que cada modo faz. Você consegue deixar no modo híbrido, você consegue deixar no modo 100% elétrico e você consegue deixar no modo save também, que ele vai preservar uma carga de bateria aí residual para você sempre ter um restinho ali, né, uma carga na bateria, não deixá-la descarregar 100%, além aqui do modo eco, do modo conforto e do modo todo terreno. Aqui sim você vai ter instruções acerca do 4x4, tem várias medições, tal como no Velar que eu te mostrei no começo do ano. Tem inclinômetro, tem como bloquear aqui a tração, no caso está desbloqueada aqui. Tem como você acertar vários parâmetros, como por exemplo, velocidade de travessia, o controlador de descida também. Deixa eu colocar aqui em Drive, ó. Agora ele engatou, você consegue, tem como bloquear aqui o diferencial, enfim, várias coisas que você consegue fazer pela central multimídia no modo todo terreno aqui. Vamos lá. Aí você consegue setar também modo grama e cascalho, lama e buracos, modo areia. Aqui, ele até dá um aviso aqui, ó. Programa grama e cascalho, selecionado com veículo parado, pé fora do acelerador, saída em baixa tração, tá vendo? Ele já muda o jeito da tração ativar também. Tem aqui o Wade Sensing, né? Que é o controle aqui da travessia de água, ele já te coloca o limite aqui, inclusive está 0,55 metro aqui, um pouco acima do centro da roda. Enfim, temos aqui também as câmeras, a visão Bird View, né, que fala, aquela visão mais de cima. Tem também para você centralizar o carro e ver onde o pneu está passando. Enfim, uma central multimídia relativamente bem completa e até bem traduzida aqui, você tem jeitos de colocar a câmera tanto no off-road como no on-road. Então assim, uma coisa bem traduzida, ele identifica que a porta está aberta. As câmeras são de boa resolução, precisamos reconhecer isso também. Você consegue trocar de qual ângulo você quer ver o carro.
tudo muito bem, tudo muito bonito. A tela não é tão grande assim, 11.4 polegadas, mas mesmo assim, opa, ele desligou o carro, deixa eu ligar novamente. Para preservar aqui a bateria, ele desligou o carro. Então você consegue setar bastante coisa, é uma central, como eu estava te dizendo, até bastante bem traduzida aqui do inglês. É relativamente fácil mexer, só que é muita coisa agregada aqui dentro. Você não tem assim tantos botões físicos aqui fora, a não ser vidros elétricos, memória do banco, destravamento das portas, enfim. Aqui os comandos do teto solar, mas outras coisas, como por exemplo, acionamento da climatização, está indicada aqui na central multimídia. Aqui o cluster digital, você também consegue configurá-lo a seu bel prazer aí, colocar em diferentes modos de visualização, com o velocímetro na frente, ampliar o mapa, modo minimalista, enfim, bastante configurável, mas muito igual ao Evoque também. Aliás, todo esse interior aqui, a linguagem é compartilhada entre Evoque e Velar. Inclusive, o acabamento aqui do Velar não se diferencia tanto assim do Evoque, é uma coisa bastante próxima. O volante tem um couro bom, um aro macio, o volante é basicamente a mesma peça aqui, com esse black piano puxado para um cromo aqui, uma coisa bonita, de bom gosto, mas, por exemplo, essa alavanca de câmbio aqui, ó, num Volvo XC90, que custa até um pouquinho mais barato, você tem um cristal aqui. Aqui você tem um pomo dessa borracha que não sei, não passa tanto assim uma sensação de refinamento. Aqui você tem um porta-objetos com carregador de celular por indução aqui dentro e mais porta-objetos aqui embaixo também individuais, ó. Aqui com saidinhas USB-C para você carregar, USB-A, outra tomada 12 volts aqui. Não é uma tomada 12 volts. E aqui a chave presencial. Então agora deixa eu falar um pouco de preços para vocês, não só do Velar, como também de toda a linha Range Rover, que eles apresentaram aqui. Model Years 25 também, do Sport e do Range Rover, Ranger Roverzão. Então, o Evoque começa em R$ 486.050, um preço tanto quanto caro. O Evoque 2.0 Turbo Flex, 250 cavalos, tem vídeo dele aqui no canal para você conferir. O preço não mudou, salvo engano, em relação ao que a gente viu lá em fevereiro. Esse carro aqui, o Velar, R$ 649.950, só que apenas na modalidade venda direta. Então, basicamente, você precisa ter um CNPJ para comprar esse carro aqui. Aí você vai para o Range Rover Sport, R$ 1.145.750, nas versões Dynamic, HSE e Auto Biography. Ele perdeu, o Range Rover Sport, as versões diesel, bem como o Range Rover também perdeu as versões diesel, agora sempre híbrida plug-in. E o Range Rover topo de linha Auto Biography ou SV a partir de R$ 1.595.470. Outra coisa que eu queria te falar aqui, que eles mostraram pra gente, garantia 3 anos ou 100 mil quilômetros para o automóvel, o que ocorrer primeiro, e a bateria de tração do sistema híbrido, 6 anos ou 100 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Revisões, 1 ano ou 13 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. E eles também passaram aqui um programa de manutenção que você pode adquirir ou no ato da compra do carro ou no ato da primeira revisão, que é um pacote fechado de revisões, que aqui no caso do Velar, se você fizer as 5 primeiras manutenções sem esse pacote, você paga R$ 13.630. Se você optar pelo pacote, R$ 7.800. Um desconto aí de, vamos meiar, 50% aí de desconto nas manutenções do seu Velar. E só a título de curiosidade, o Range Rover, Ranger Roverzão, as 5 primeiras manutenções fora do pacote, R$ 19.400, dentro do pacote, R$ 10.500. Gostou desses preços do sistema Range Rover Care? Enfim. E aí é vinculado ao carro, não é vinculado ao proprietário. Se você pagar por isso, o próximo proprietário, se você vender antes de terminar o pacote, também recebe esses benefícios. Bom, teto solar um pouco menor que o do Evoque, mas esse teto solar aqui, diferentemente do Evoque, ele abre. E é basicamente isso. Vamos ver agora como o Velar anda por um trecho rapidinho aqui de test drive pela rodovia dos Bandeirantes. Deixa eu colocar meu cinto aqui, porque você sabe, cinto de segurança salva vidas. Bora! Bem, estou aqui com o Gerson Campos, meu parceiro, povo de Roma, meu parceiro de test drive no dia de hoje. Gerson, fala tudo aqui do Velar. Para começar, trampo tem. Trampo tem. Sabe que trampo tem. Agora a Range Rover é uma marca. É verdade, estamos aqui mais uma vez num evento da Range Rover, que eles insistem em explicar para a gente a nova linguagem, né, da House of Brands. Conversei com vocês um pouquinho lá fora sobre isso.
Mas aqui estamos a bordo do Velar, que diferentemente do Evoque, que eu comentei com vocês naquele vídeo que saiu lá no começo do ano, aqui o Velar sim é híbrido e híbrido plug-in. Uma bateria aí de quase 20 kWh e motor 2.0 turbo que entrega aí um conjunto de 404 cavalos e uma autonomia elétrica aí para rodar na cidade de quase 50 km, 40, salvo engano, né? Estavam dizendo pra gente na apresentação. Mas uma coisa que, assim, o Velar foi lançado em 2018, inclusive levou o prêmio de carro mais bonito da época, né? Do ano. A gente estava conversando aqui, a gente viu o outro Velar passar também pela gente. É realmente um carro bonito. Mas aí na hora que você vem dirigir o carro, você tem que comparar um pouco, obviamente, né? Embora você esteja falando de um carro de 600 mil reais aqui, que no caso é vendido apenas na modalidade venda direta, é importante dizer isso, mas a gente está falando de um rival de X5, de próprio Cayenne, ou mesmo do XC90, que é um carro de 7 lugares. E aí quando a gente traz para comparação, a gente talvez sente o Velar, sei lá, de repente sentindo um pouquinho o peso da idade, né, Gerson? A tela não é tão vistosa aqui dentro, né? Eu acho que, na minha opinião, dinamicamente, ele é bem diferente de um Cayenne, de um X5, X6, mais do X5, né? Porque eu acho que é um carro muito mais voltado para o conforto do que esses outros SUVs. Você percebe que o carro é bem mais macio, a carroceria mexe um pouquinho mais, então eu acho que é um perfil de público bem diferente. E sim, eu acho que ele teve esse facelift que você falou em 2023, né? Isso, foi 23. Lançado em 18, faceliftado em 23. Mas eu acho que algumas coisas realmente tem um pouco da idade do projeto. Esse painel central aqui, a central multimídia. Porém, o carro é bonito demais. É bonito demais. Classudo. Nossa, a gente viu um agora na estrada, né? O carro é muito bonito. Então, é um SUV que, por esse ponto, eu acho que é bem diferente da média de SUV, que é um carro, na minha opinião, meio difícil fazer SUV bonito. E o Velar conseguiu. Sim. E aí, vindo pra cá, o Gerson veio dirigindo e falou pra mim, ó, presta atenção no freio desse carro aqui. E aí, agora eu prestei atenção mesmo, e assim, a modulação do freio dele é bem diferente do que você encontra num Q8, por exemplo, que eu tive contato recentemente, e no próprio Cayenne, dois irmãos aí de plataforma do grupo Volkswagen. Esse carro aqui não tem a plataforma do Evoque, tá? É um carro maior, plataforma de alumínio, compartilha com o Jaguar o F-Pace, né? Então é um carro maior, mais abrutalhadão. Mas realmente o freio é um pouco até modorrento aqui no início do curso, e você sente também a carroceria adernando um pouco mais do que você vê num Q8, num Cayenne. Um carro mais maciozão, aderna mais, lógico, muito confortável. E também outra coisa em relação a esses rivais, especialmente ao Cayenne, claro que a gente está falando de um carro um pouquinho mais barato que o Cayenne, mas em termos de desempenho também, o 0 a 100 do Cayenne híbrido é abaixo dos 5 segundos e aqui do Velar é pouco abaixo dos 6 segundos. Então você não tem, vou dar pé aqui na rodovia dos Bandeirantes. É um desempenho que pode impressionar de repente alguém que nunca teve contato com um carro de mais de 300 cavalos, mas quando você compara com o próprio X5 também, o desempenho não é exatamente também a joia da coroa aqui do Velar. O problema para ele é que os rivais são muito bons. Os rivais são bons. X5 híbrido e Cayenne são carros excelentes. Passaram por atualizações recentes. O X5 deve ganhar uma nova geração em breve, acho que já está meio no fim de ciclo, mas ainda assim são carros muito bons. Exatamente. O próprio Volvo XC90, né? A Volvo decidiu permanecer com o XC90 além do EX90, né? Permanece com o híbrido também, deve chegar renovado no Brasil em breve. XC90 é com um carro maior, mais espaçoso, e mesmo agora nessa geração que está à venda, também é um carro mais potente e que roda também mais no modo elétrico do que aqui é o Velar. Uma vantagem do Velar, você consegue carregá-lo, né, na corrente direta. A parte híbrida é um híbrido plug-in, isso é bom também. Mas uma coisa agora, pegando o copo meio cheio aqui do Velar, ele é muito parecido com os demais, né? Ele, até acho que ele foge um pouco, o Evoque se aproximou dele, quando o Evoque mudou agora, em 2019, mas aqui o Velar se aproxima muito mais do Range Rover e do Range Rover Sport do que antes. Então você acaba levando essa aura de Range Rover dos mais caros por um preço mais baixo, e ainda você leva o conjunto híbrido plug-in, que você obviamente não leva no Evoque, mas que ajuda um pouco no desempenho na cidade. Mas é isso, é um contato bem breve.
Estamos fazendo aqui um trechinho rapidinho, não vou ter muito tempo aqui com o carro. Primeiras impressões, de uma maneira geral, sim, é um carro bastante bonito, é um carro bem acabado, mas em termos aqui de condução, você nota que sim, ele está um pelinho abaixo aí de outros rivais alemães, e eu diria até que o XC90 vale a pena, se você quer comprar um carro desse, fazer o test drive, mas sempre com esse detalhe, né? Apenas na venda direta. Você levaria o Evoque não, né? O Velar para sua garagem? Olha, nessa faixa de preço, eu acho que eu iria num dos outros concorrentes alemães, apesar de achar o design dele bem legal, é a proposta interessante, talvez mais por essa questão da dinâmica que me agrada mais. Agora, uma coisa legal de falar, carro híbrido elétrico em São Paulo não tem rodízio. Na cidade de São Paulo, isso é uma coisa muito interessante que às vezes o pessoal não considera na hora da compra. Então faz uma diferença no dia a dia. Quando você tem um carro que não tem rodízio, você não consegue mais voltar, porque você tira aquilo da cabeça. Em outros estados também tem descontos legais, né? Acho que Brasília, IPVA e tal. Então dá uma olhada na sua região, que pode ser bem interessante. Tem Tetão, fruto de muita dieta e treino também. Dieta e treino, como sempre. Estava falando também da questão do híbrido, né? Outro dado que eles passaram para a gente lá, consumos muito bons, inclusive na estrada eles passaram média acima dos 20 km por litro, é uma média melhor de consumo na estrada do que na cidade. Interessante, né? Geralmente híbridos é justamente ao contrário. Na cidade um consumo melhor do que na estrada. Inverte a lógica em relação ao carro a combustão. Bem, de maneira geral é isso. O interior eu achei, realmente a gente já conversou um pouco sobre o interior, mas não passa exatamente o refinamento que você espera de um carro de teóricos R$700 mil. Achei muito parecido com o Evoque. Aí sim, aqui dentro acho que precisava de um toque extra de acabamento que você vê nos Range Rovers Sport e o antigo Vogue, né? Mas de uma maneira geral é isso. É um carro que a Jaguar Land Rover, né, a House of Brands, passa por um momento de reformulação, mundo afora, então eles precisam também, vão investir em novos produtos no futuro, especialmente voltados em elétricos agora. Para você ter uma ideia, os novos Range Rover, né, o Sport e o Range Rover, não estão mais disponíveis com motorização diesel aqui no Brasil. E você tem também outras condições aqui que a gente vai conversar lá fora, tem um pacote de manutenção que você pode comprar, enfim, algumas facilidades caso você venha a adquirir esse carro, lembrando, sempre na venda direta. Ele tem também o modo de save aqui da bateria, consegue rodar no modo 100% elétrico, coisa que outros híbridos também fazem, mas não acelera tão bem assim quanto o X5, Cayenne, não tem o mesmo espaço interno que o XC90, enfim, é um carro que a gente precisa conversar um pouquinho mais a respeito dele, qual é a lógica desse carro lá fora. Certo? Gerson, muito obrigado. Tamo junto! Sigam Acelerados, sigam também o canal A Roda, se inscrevam sempre e sigam-nos nas nossas redes sociais, tá certo? Valeu, galera, e Tetão também abre. E use filtro solar, sempre muito importante. Vamos fazer as nossas considerações lá fora e ver onde que o Velar pode se encaixar na sua vida, seja talvez até de passageiro, né? Vai ver que você nunca vai dirigir o seu Velar. Vamos conversar sobre isso lá fora. Pois meu caro youtuber espectador, por incrível que pareça, o Range Rover Velar por 650 mil reais me parece proporcionalmente uma compra mais racional do que a do Evoque por quase R$500 mil. Lembra quando eu falei que o Evoque era um carro que despertava mais sístoles e diástoles do que sinapses? Aqui é um pouquinho ao contrário, é um carro um pouco mais racional, não empolga tanto assim no desempenho e também não é tão mais econômico, não anda tanto no modo elétrico como outros elétricos quanto outros híbridos dessa categoria. Leia aí Porsche Cayenne, de repente até um Volvo XC90, mas se você quer a aura de ter um Range Rover na sua garagem, eu considero que essa aqui talvez seja a compra mais racional entre o quarteto Range Rover que você pode colocar na sua garagem. Será que vale a pena? Bem, eu não sou vidente para dizer se sim ou se não, mas na minha opinião me parece, vejam vocês, uma compra até racional dentro do espírito da realeza que esses carros podem oferecer. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Se inscreva no canal, siga-nos nas nossas redes sociais. O Instagram do João Anacleto é @janacletos. O meu Instagram é João_Delarco. O Instagram do canal Arroda TV, @Arroda TV. Para dúvidas e parcerias, e-mail para programa@gmail.com.
Vou ficando por aqui. Tá passando mais um helicóptero entre os 500 que já passaram nessa gravação. Eu não vou interromper porque já é a terceira vez que eu estou refazendo essa cabeça. Um forte e sincero abraço a todos. Cuidem-se todos e se você tiver um helicóptero, não incomode a vizinhança. Abraço. Sua vida seja talvez até de passageiro, né? Vai ver que você nunca vai dirigir o seu Velar. Vamos conversar sobre isso lá fora. Parará. Parará. Filmou.